Irmãos, esse é um momento muito especial para mim. Há alguns anos nós passamos aqui por esta terra, nesse estado, e tivemos a oportunidade de servir a Deus e viver muitas experiências. E Deus é muito sábio nas coisas que Ele permite acontecer, e agora nós estamos tendo esse privilégio. E há pouco eu vi uma cena aqui que me impactou bastante. Eu gostaria de fazer um contraponto a ela. Caroline, né? Fez uma pergunta: quantos estão nos visitando hoje? Eu vi que parece que pelo menos metade é desse grupo. Eu quero saber quantos são membros da igreja. Levante a mão, por favor, aqui da Igreja Central de Florianópolis. Olha aí, temos uma. Eu sei que muita gente está em férias, né? Muita gente, obrigado, muita gente está viajando, mas também temos o pessoal que vem passar férias em Florianópolis e que está aqui conosco, outros que vieram de outras igrejas. Eu já fiz menção há pouco aqui. Tem umas pessoas muito queridas aqui para nós, a família teve, a Cláudia, o Marquinhos, o João Antônio. Tivemos a honra de pastoreá-los, fazer o casamento do casal aqui, cerimônia de casamento. Dedicamos, acho que, os 2 filhos ou um? Não me lembro. A Carol, né? Foi a Carol. E tem também um casal aqui, pessoas que eu quero só mencionar, representando todos os amigos que estão conosco. Pastor Paulo Orling e a professora Rose. Estão ali. Alegria rever vocês, amigos. Pastor Paulo foi meu colega no programa de mestrado e tivemos uma vivência de amizade. Temos, né? De longa data, e é uma honra tê-los aqui conosco também. Aos demais que conhecemos, que revemos, um prazer muito grande estar com vocês. E saibam, queridos irmãos, nós temos alguns sonhos no coração em relação à igreja, ao distrito da Central de Florianópolis. Eu e a minha esposa, vou chamá-la aqui, e também o pastor Marcos, porque nós iremos orar com a igreja. Por bondade, pastor Marcos, nós queremos orar com vocês antes de nós abrirmos a palavra, mas Deus colocou em nosso coração alguns sonhos, e nós desejamos, juntos com vocês, realizar esses sonhos para a glória de Deus e para o crescimento da igreja aqui na ilha, para que ela seja uma referência daquilo que Deus é, grande, poderoso e amável. E você foi escolhido por Deus para esse momento. Você é uma escolhida de Deus para esse momento, para juntos conosco sonharmos os sonhos de Deus e por intermédio de você, por nosso intermédio, que esses sonhos se realizem em relação a esta cidade, a este povo, para apressar a volta de Cristo e preparar mais pessoas para o céu. Nós iremos orar juntos com vocês, mas a igreja quer conhecer sua voz. Bom dia. Conheceram o Feliz Sábado. É muito bom estar com vocês. A gente tinha comentado com os nossos filhos, né? Toda mudança gera uma expectativa para nós, mas nós sabemos que para vocês também, porque nós também somos membros da igreja. Então, nós sabemos que cada mudança tem muitas expectativas, quem eles são, o que eles gostam, o que eles fazem, o que eles não fazem. E eu já vou tirar algumas expectativas de vocês. Eu não canto, nem no chuveiro, porque senão é perigoso ele queimar. Mas eu posso ajudar vocês em outras áreas, nós estamos à disposição. É muito bom ver muitos amigos aqui, a professora Cristina, do Coração, nós trabalhamos juntas aqui em Florianópolis. A Luísa, minha aluninha do Juvenis, lá da Central de Curitiba, muito bom te ver, querida. Então, nós estamos aqui à disposição para servir vocês. E mais uma expectativa também que talvez vocês tenham. Eu sou péssima fisionomista. Então, olhem bem para mim. Se vocês me encontrarem no mercado, na rua, falem: oi, Cláudia, eu sou membro da tua igreja. Porque até eu aprender, até nós comermos um saco de sal juntos, pode ser no almoço, no jantar, eu vou demorar um pouquinho para reconhecê-los. Mas é muito bom estar com vocês. Se ela tem dificuldade de cantar, eu canto quando faço apelo. Eu começo a cantar e digo: você vem, ou quer que eu continue? Pastor, uma palavra e depois você ora conosco, por gentileza. Bom dia, amada igreja. Quero primeiramente trazer o abraço da minha esposa, que infelizmente não pôde estar aqui, mas vocês conhecerão a ela no dia 25. Estamos muito felizes, porque estamos começando o nosso ministério pastoral aqui no Distrito Central de Florianópolis. Deus nos deu esse presente. Assim como o pastor Chagas e sua família, nós estamos também nesse processo ainda de transição, de mudança. Já estou aqui essa semana, ajeitando a casa, mas retorno a Maringá também, e nos encontraremos definitivamente no dia 25, com a esposa também, que vocês conhecerão a ela. Então vamos elevar nossa mente mais uma vez a Deus em oração. Oremos.
Nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado porque temos esse privilégio de acessarmos o teu trono de graça, em virtude do sacrifício e intercessão de Jesus Cristo, Senhor. E aqui estamos nós, nesta hora, renovando a nossa aliança contigo e a nossa entrega total, Senhor. Aqui tu conhece todos os teus filhos que vieram a esta igreja. Muitos têm planos para este novo ano, sonhos. Tudo colocamos diante do teu altar, para que todas as coisas sejam realizadas conforme a tua boa, santa e agradável vontade, Senhor. Que tu possas agora, mais uma vez, se manifestar através do estudo da tua palavra, que tu possas usar novamente o pastor Chaga, para que não ouçamos aquilo que queremos, mas ouçamos a tua voz e a tua vontade, e ao ouvirmos, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoe esta igreja, abençoe o projeto para esta igreja deste ano, para esse distrito, Senhor, que seja cheio do teu poder e da ação do Santo Espírito, Senhor. Que seja um ano extraordinário, que vivamos o extraordinário contigo. Tudo isso te pedimos com o perdão dos nossos pecados e o fazemos confiando tão somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, os nossos filhos, eles estarão conosco em alguns momentos visitando aqui a igreja. Como já foi, o Paulo já fez menção. Ambos a Ellen estuda fora e o André também começará esse momento agora. Mas esse momento, queridos irmãos, nós vamos à palavra do Senhor. Para mim, como eu já mencionei antes, esse momento é marcante. Há um pouco mais de 16 anos eu não tinha essa oportunidade de pastorear diretamente uma igreja. Estivemos servindo a igreja em diferentes funções, aqui no Paraná, no Mato Grosso, Brasília e tal. E este ano a gente está vivendo esta experiência. Agora, marca um detalhe interessante, porque esse já é o 25º ano do novo milênio. E a minha geração, que há muita gente aqui da minha geração, os vintages, nós tivemos uma oportunidade rara de viver a transição de 2 milênios na história desse planeta. E no ano 2000 eu era pastor aqui na igreja de Campinas, que hoje é a beira-mar de São José, e havia uma expectativa assim, muito grande acerca do ano 2000. Surgiu aquela expressão bug do milênio, lembram disso? Pessoal aí, levanta a mão os pessoal da antiga aí e tal. Enfim, isso foi algo assim muito marcante. Agora, este ano também, queridos, além de fechar o primeiro quarto do primeiro século do novo milênio, é algo assim sui generis, porque há um detalhe interessante. Ninguém de nós que já éramos adultos na virada do milênio imaginava que nós adentrássemos um quarto de século no novo milênio. Nós vivemos em função de uma esperança, e a nossa esperança se resume numa frase: breve, Jesus voltará. Neste ano, está completando também, agora, 2025, 194 anos que Guilherme Miller começou a pregar essa mensagem. Em breve, Jesus voltará. E também neste ano, está completando 162 anos que o movimento millerita foi organizado em Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja remanescente da profecia bíblica, que tem como incumbência dada por Deus a proclamação desta mensagem: em breve, Jesus voltará. Todavia, passaram-se 162 anos e nós ainda estamos aqui. Quanto tempo mais nós teremos que esperar? Por que é que Jesus ainda não veio? E a pergunta que eu faço agora a você é: se Jesus tivesse vindo em 2024, onde é que você passaria a eternidade? Analise, reflita na sua condição diante de Deus. A misericórdia ainda se estende a nós. E saibam, queridos, nós fomos chamados por Deus por uma única razão. Não é para curtir as 42 praias dessa ilha,
O nosso chamado é para representar este Deus de misericórdia no lugar onde nós estamos. Pastor Maurício, alegria ver você aqui e a família aqui conosco. Obrigado. Desculpa não ter mencionado, agora que eu percebi a presença de vocês. Queridos, vejam, a ênfase da mensagem não mudou, o senso de urgência nós não podemos perder de vista. Jesus virá, quer você queira, quer não. E nós temos ainda uma obra a terminar, uma missão a cumprir. E eu não sei, se dependesse de você, quanto tempo mais se precisaria de tempo para terminar esta obra, mas você ainda está aqui, nós estamos aqui, e Deus quer contar com você. Por isso, queridos irmãos, se você estiver disposto ou disposta a colocar-se nas mãos de Deus, por nosso intermédio, Deus fará proezas nessa cidade. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu vou repetir, por nosso intermédio, se nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele fará proezas pela sua causa aqui nessa cidade. Você crê? Amém. Amém. Se isso não acontecer, não tem razão para nós vivermos. Porque o sentido da vida é glorificar o seu doador, que é o nosso Deus. Não tem outra razão. Quem vive para si não tem razão de existir. Porque Deus, o doador da vida, não vive em função dele. E nós não temos esse direito. Mas, meus queridos, nesta manhã, o meu propósito é ajudar você a entender, à luz da palavra de Deus, como o Senhor está conduzindo a sua igreja e também a sua vida em meio a este mundo caótico, que cada ano que passa fica pior. Cada dia que passa você dificilmente vê ou ouve uma boa notícia. Mas nesse tempo, Deus ainda é o Senhor. Ele ainda é aquele que conduz a história. E a história da igreja é também a história do povo de Deus, que Ele tem nas suas mãos. A mensagem desta manhã, eu quero convidar você a abrir a Bíblia, está baseada no Salmo de número 46. Abra por bondade ali o texto sagrado, neste Salmo, Salmo 46, nós iremos ler, são poucos versos, e o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o último verso diz assim: o Senhor, você pode ler junto, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, os salmos eram o antigo inário da igreja. Talvez o primeiro inário do povo de Deus foi a coleção dos salmos. E apenas uma informação para ajudar alguns: não existem capítulos nos salmos, apenas números. Salmo 1, 2, então não vai mencionar capítulo tal do salmo, não existe. É apenas o salmo número X ou Y, enfim. E nós não temos a melodia desta letra em seu formato original. Veja que na introdução aqui, que eu não li, mas está escrito aí, diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Veja, então era um cântico composto para o coral da igreja,
com um solo de soprano. E aí nosso ministro de música, Wilson, fica um desafio aí para você, Wilson. Quem sabe trabalhar essa música para o coral da igreja aqui, não é verdade? Não vou pôr em votação, mas fica como proposta, né? E sabem, queridos, neste salmo há 3 estrofes. A primeira delas está aí nos versos de 1 a 3. E você pode perceber, algumas Bíblias têm a expressão selá. A Nova Versão Internacional, por exemplo, tem uma pausa entre uma estrofe e outra. E a primeira estrofe é do verso 1 a 3, onde Deus se apresenta como sendo nosso refúgio, nossa fortaleza. E se Ele for isso de fato na sua vida, você pode ter a certeza que você tem alguém em meio aos problemas da vida, como seu amparo, como seu socorro, alguém em quem você pode recorrer, ainda que o mundo se transtorne. Ainda que as águas se revoltem, Deus se apresenta como esse que é digno de confiança numa época de crise. E quais são as lições que Deus quer nos ensinar aqui de modo mais específico, neste ano, primeiro quarto, que completa o primeiro quarto do novo século, do primeiro século do novo milênio? Vejam, queridos, eu dei como título dessa mensagem, Seguros nas mãos de Deus. Onde é que você tem buscado segurança? Vejam, há um detalhe aqui bastante interessante. Deus não promete a ausência de problemas a quem confia nele. O texto diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas nossas tribulações. Meus amados irmãos, é um erro alguém ensinar para alguém, siga a Jesus Cristo e tudo será as 1000 maravilhas na sua vida. Não temos esse tipo de promessa na Bíblia. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele prometeu presença com você, e a presença de Deus é suficiente. Mesmo se vier problema, mesmo se vier dificuldade. Eu fui pastor de uma pessoa, de uma senhora, e ela passou por uma injustiça muito severa. Ela orou muito a Deus, ela jejuou, clamou a Deus para que mudasse as coisas, mas o cenário não mudou. A injustiça prevaleceu, e nesse contexto, a fé dela foi severamente abalada. Veja, queridos, não é honesto você esperar de Deus algo que Deus não prometeu. Deus não deu-lhe garantia que você não teria problemas nesta vida. A promessa dele é a presença dele ao seu lado. E se Deus está com você, o que mais falta? Ainda que você não entenda algumas coisas, confie, porque Deus se apresenta como sendo aquele que é uma fortaleza no tempo de angústia, socorro presente nas nossas tribulações. Nele nós podemos ser acolhidos, encontrar amparo quando os problemas se agitam e nos envolvem também. É bom que você saiba que problemas surgem para os fiéis e os infiéis, para os justos e os ímpios. Neste mundo todos enfrentamos problemas. Isso não é luxo ou privilégio de alguns, ou é porque você está mal com Deus. Às vezes sim, mas nem sempre. Os justos também sofrem. E se isso não é suficiente, o próprio Deus sentiu na pele o que você e eu sentimos, de angústia, de problemas, de dificuldades. E por isso a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos socorrer. A primeira estrofe deste verso, Deus é o nosso, deste salmo, desse cântico, quando Martinho Lutero entendeu o significado dessa mensagem, ele escreveu aquele famoso hino, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Um dos hinos que mais expressa confiança no poder protetor, no poder supremo do Senhor. Podemos, queridos, afirmar que confiar em Deus promove calma em meio às calamidades. Se os problemas não passam por você confiar em Deus, mas você tem paz enquanto enfrenta os problemas. A segunda estrofe do Salmo é o verso 4 ao 7, o Salmo 46, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós já lemos, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, porque Deus a ajudará desde o romper da manhã.
Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja que esta frase se repete como um refrão. Deus, o Deus de Jacó está conosco. O Deus dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio. Sim, queridos, nesta estrofe específica do Salmo, a mensagem de Deus para você, a mensagem de Deus para a igreja, é a mensagem de que nada pode destruir aquilo que está nas mãos de Deus. Deus está no meio da igreja. Ele é quem conduz a igreja. Notem a primeira frase do verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Na antiguidade, você pode depois procurar isso aí no Google. As cidades grandes, especialmente, eram construídas às margens de rios. Babilônia, por exemplo, uma cidade invejável, era construída às margens do rio Eufrates. Espessas muralhas. Era impossível, com a tecnologia de guerra da época, superar aquelas muralhas. E um rio caudaloso passava pelo meio da cidade, um exército podia cercá-la por décadas, e nunca faltaria alimento e água. Então era uma cidade impossível de ser conquistada do ponto da lógica humana. Nínive era construída às margens do rio Tigre, a famosa Nínive, que assustou tantas nações também. Mas Jerusalém não tinha rios perto de Jerusalém. Havia apenas o pequeno ribeiro de Cedron, que Davi canalizou na sua época para dentro da cidade. Era um riacho pequenininho, tanto que puderam levar o rio para dentro da cidade, escavando o chão, a montanha. Enfim, o que é que Deus aqui está querendo nos ensinar, irmãos? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas não tinha rio em Jerusalém. Deus era o rio para aquela cidade. E isso chama a nossa atenção, queridos, para uma questão muito solene, muito séria. Onde é que você tem colocado a sua confiança? A confiança para a Babilônia era o rio Eufrates, a confiança para Nínive era o rio Tigre, além dos exércitos bem treinados e poderosos. Mas Babilônia está sepultada na poeira do tempo, Nínive também, porque qualquer confiança que você deposita, se não for em Deus, isso não dura muito tempo. Deus quer ser o rio para o seu povo, Ele quer ser o lugar onde você deposita a confiança. Assim, queridos, essa questão é muito solene. Onde você tem colocado a sua confiança? Talvez haja necessidade de você rever algumas coisas na sua vida, você fazer uma análise e você então reposicionar a sua confiança onde ela deve estar, nas mãos de Deus. Se você tem colocado a sua confiança em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, Deus prometeu estar no meio com a igreja. Agora, um detalhe aqui que eu gostaria de chamar também a sua atenção, aos líderes da igreja. Deus tem chamado bons líderes, homens e mulheres, a quem Ele deu talentos e dons, pessoas fiéis que fazem com amor a obra de Deus, e são uma bênção para a igreja. Mas a prosperidade da igreja não depende dos seus líderes. O êxito da igreja não depende de mim, não depende de você. É Deus que conduz todas as coisas. Alguém pode dizer, mas e as promessas de Deus a respeito da igreja? É verdade que nós temos na Bíblia e também nos escritos de Ellen White, N promessas. Mas eu posso dizer também a você, nós também temos na Bíblia centenas de promessas acerca de Israel. Mas Israel falhou. Deus é que nunca falhou. O Deus de Israel é quem nunca falhou. E é o Deus dessa igreja que nunca falhou. E é Ele que precisa conduzi-la. Meus queridos, nada pode destruir aquilo que está nas mãos de Deus.
Onde está a sua confiança colocada? Quem é que está conduzindo a sua vida, afinal, os seus planos, os seus projetos? Essa é uma questão solene. E nós vamos à última estrofe do Salmo, que é o verso 8 a 11, que diz: venham contemplar as obras do Senhor. Nós lemos, e o texto começa desta forma. E aqui, queridos, nessa sessão desse texto sagrado, Deus está dizendo mais uma vez que nada pode destruir aquilo que está nas mãos de Deus. Há um detalhe peculiar quando as coisas estão bem, quando tudo está aparentemente do nosso lado. É fácil confiar em Deus, mas algumas pessoas têm dificuldades de confiar em Deus quando perde o emprego, quando um diagnóstico médico lhe assombra, quando há uma crise no casamento, quando há uma crise no relacionamento com alguém. Algumas pessoas lidam com dificuldade nesse aspecto. Agora, o que eu gostaria de dizer a você, diante deste quadro que repetidamente Deus afirma neste poema, neste cântico, que Ele está com você. E Ele é suficiente para trazer paz, trazer calma, mas sobretudo para mudar o cenário das coisas, para mudar a perspectiva da história. O que você e eu precisamos, queridos irmãos, é ter em nossa mente um quadro dos atos de Deus, das vitórias de Deus em nossa vida. Porque problemas você vai enfrentar. Provavelmente 2025 será um ano que você enfrentará algum tipo de crise. Não é uma profecia, mas você sabe que nós estamos falando de realidades. Então nós precisamos ter em nosso íntimo uma convicção. Não importa o que acontecer. Há um hino na hinologia adventista que diz assim: pode cair o mundo, estou em paz. Se você está nas mãos de Deus, pode cair o mundo, nada vai abalar a sua paz. O texto diz aqui, na última estrofe desse cântico: o Senhor dos Exércitos, Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Veja, queridos, quando Deus age, Ele muda as perspectivas. Você pode imaginar, e você conhece esse quadro, nas cidades antigas, cercada de muros, um exército para conquistá-la, às vezes ficava ali 2, 3 anos, até acabar a água e o alimento, e o povo com fome, com sede, tinha que abrir o portão. De um jeito ou outro vai morrer, então vamos tentar morrer de alguma outra forma mais digna. Deus aqui dizendo, Ele quebra o arco, despedaça as lanças, queima os carros no fogo. O quadro aqui, meus queridos irmãos, é que Deus luta em favor dos que confiam nele. Ele muda a história, Ele destrói o inimigo, e qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer movimento que se levanta contra Deus, contra a igreja de Deus, ou contra os servos e servas de Deus, enfrentará o próprio Deus. Ele luta por você, Ele se levanta por você, e Ele muda as coisas pelo seu poder e faz isso por você. Você pode dizer um amém se você confia nesse Deus que é um Deus de batalha, que não assiste os seus problemas de braços cruzados, mas Ele desce na arena e luta com você e luta por você. Este é o quadro que Deus pinta nesse cântico, irmãos, para você começar este ano, que historicamente nos assombra. Ameaças de guerras por todos os lados. Apesar do desenvolvimento da ciência, a ciência não tem solução para os problemas humanos. O mundo fica cada vez pior a cada ano que passa. Nossa esperança não pode estar neste planeta, nos governos. É verdade que nós devemos ser leais e colaboradores com todos eles, ainda com os governos ruins. Devemos colaborar. Mas nossa esperança não deve estar em ninguém, exceto em Deus. Assim, meus amados, Ele, Deus, o nosso Deus, muda a história. Há um outro detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos para concluir nossa adoração nesta manhã, neste culto. Será que nós poderíamos comparar a antiga cidade de Jerusalém com a moderna Jerusalém espiritual? A igreja adventista do sétimo dia. Veja, não havia rios em Jerusalém,
Mas se você olhar, nós mencionamos aqui duas cidades antigas, Nínive e Babilônia. O rio para aquela cidade era invencível. E para a igreja, para Jerusalém, Deus queria ser o rio. A igreja dispõe hoje de coisas extraordinárias, uma rede de mídia, muita gente está nos assistindo aqui agora pelas redes sociais. Temos uma rede de rádios, de televisão, escolas, universidades e tantas outras coisas extraordinárias que contribuem de modo tão relevante com a igreja. Mas, queridos, no leito de um rio não cresce nada. Onde há crescimento é na margem do rio. O que eu quero dizer com isso? Não é aqui dentro da igreja que a igreja vai crescer. Ela só crescerá se a influência que você exerce lá na universidade que você estuda, lá na sua escola, na empresa que você trabalha, na rua ou no condomínio que você vive, que tipo de influência você tem exercido lá, tem exalado de você, de sua família, para impactar os vizinhos. Não é no leito do rio que há crescimento, é nas margens. Se Deus está com você, se Deus está conosco, não pode estar apenas na igreja. Ele precisa estar conosco no nosso dia a dia, para fazer diferença por nosso intermédio. E o texto diz, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Em conclusão, irmãos, eu gostaria apenas de lembrar um detalhe. Quando Deus dar uma vitória a você, é importante criar em sua mente um livro de memórias. Você precisará lembrar da ação de Deus em seu favor em um determinado momento e ter a certeza que Deus vai agir. Ele vai agir em seu favor novamente, sempre que houver necessidade. Afinal, a promessa é essa: o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero concluir lembrando outro detalhe. Não é suficiente você saber que o Deus dos exércitos é todo-poderoso. O que você precisa mais saber é que o Deus todo-poderoso está com você. Se Ele é todo-poderoso, mas não está com você, que diferença vai fazer na sua vida? Você tem certeza que o Deus poderoso está com você? O que precisa mudar para você ter a plena segurança da presença dEle na sua vida? A resposta disso fará toda a diferença para o seu futuro. Então, meus amados, ao começarmos a história deste ano, nós não podemos acreditar que Deus está na sua igreja se Ele não estiver nos líderes da igreja e se Ele não estiver com os membros da igreja. Isso não pode acontecer. Ou Deus está ou não está. Ele precisa estar em nós. E a última parte do Salmo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus amados, Deus precisa ser parte do seu dia a dia. Eu tive um professor na minha jornada acadêmica, ele, um americano, e ele contou em sala de aula uma história bastante interessante. Viajando lá pelo seu país, ele encontrou um caminhão que distribui combustível, um caminhão-tanque, estacionado na margem de uma autoestrada, porque não tinha combustível. Era um caminhão que distribuía combustível, parado porque não tinha combustível. Será que nós temos aqui entre nós pessoas que trabalham para Deus e não tem Deus em sua vida? Mas alguém pode dizer, mas isso é possível? Por incrível e por mais paradoxo que pareça, isso é possível. Você trabalhar para Deus e não ter Deus em sua vida. Que frustração! Deus não pode ser apenas Deus Todo-Poderoso se Ele não for alguém presente em sua vida. Você precisa aquietar-se para ter tempo com Deus, passar tempo com Ele. E como está esse aspecto na sua vida, meu querido irmão, minha irmã? Eu quero apenas dizer a você,
Você poderia estar tão ocupado distribuindo as coisas de Deus, ao ponto de não ter tempo para o Deus que quer usar você. Que Deus nos livre dessa tragédia. Mas eu quero fazer uma pergunta apenas. Quem de nós deseja dizer: Senhor, eu preciso rever algumas coisas em minha vida, porque eu quero, a partir desse momento, ainda começando o ano, hoje é o dia 11 apenas deste novo ano, eu quero colocar minha vida em suas mãos, porque o que está nas mãos de Deus, ninguém pode destruir. Você gostaria de dizer isso? Com sinceridade, erga sua mão bem alto, se esse é um desejo do seu coração. Deixa um anjo fazer uma selfie aí, não sei como ele vai fazer esse registro, mas talvez seja nesse formato, sorrindo como você está, sorrindo, porque Deus quer fazer parte da sua vida, querido e minha querida irmã. Neste novo ano, deixe Ele ser Deus em sua vida, para a glória do Senhor. E nós vamos nesse momento entoar um cântico que reafirma essa nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. O Ministério de Louvor vai nos ajudar. Eu gostaria que você expressasse essa certeza, essa de confiança, de que se a sua vida está nas mãos de Deus, você não tem o que temer. Você pode andar de cabeça erguida mesmo se vier problema. Pode cair o mundo, você estará em paz. Que essa seja a sua confiança, a sua experiência com Deus em 2025. Se você crê, diga amém. Amém. Nós vamos cantar em pé, não tem problema, pessoal? Podemos cantar em pé porque nós queremos ouvir a sua voz com a força do seu ser, você exaltando a Deus, dizendo: Senhor, eu não temerei, porque eu coloquei minha vida nas suas mãos. De Deus a você. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel.
ó Deus, nosso Pai querido, como tua igreja aqui, Igreja Central de Florianópolis, junto com tantos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós estamos em pé para dizer que nós colocamos nas mãos do Senhor a nossa vida e a nossa confiança. Obrigado por nos assegurar que o Senhor é fiel. E com base na sua promessa e na certeza da sua presença conosco, não temos nada a temer ao adentrarmos na história desconhecida deste novo ano. Que o Senhor seja o nosso refúgio, nosso amparo. E se alguma correção necessita ser feita em nossa vida, dá-nos humildade para reconhecer e dá-nos forças também para mudar o que for preciso, para estarmos seguros de estarmos vivendo em conformidade com a vontade do Senhor. Conduz a vida desta igreja, conduz a nossa vida, as famílias, a liderança, cada um de nós. Nós oramos nos colocando em suas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.